Então, pessoal, boa tarde, boa noite para quem for ver o vídeo à noite. Essa é a nossa segunda aula de geografia à distância e eu espero que vocês estejam atentos, porque é um pouquinho mais complicado hoje, mas vamos com calma, vamos entender com muita calma o conteúdo de hoje. Só um instante, pronto. Nós vamos continuar no capítulo 3, passei demais, mas a partir de agora, a partir da página 42. Vamos em frente. Nós vamos falar sobre pirâmide etária. A pirâmide etária, ou pirâmide demográfica, ela é, pessoal, um histograma. O histograma é um gráfico que mostra a distribuição da população em diferentes grupos etários, que também são chamados de faixas etárias, e além de dividir a população por faixas etárias ou grupos etários, primeiro uma pequena pausinha. Grupos etários são partes da população que têm idades próximas. A pirâmide etária, ela divide a população em várias dessas faixas, como mostra aqui a imagem, de 0 a 4 anos, de 5 a 9, de 10 a 14 anos, até 90 acima. Então, isso que são grupos etários. É a parte da população que tem aquela idade específica dentro dessa faixa etária. É bom lembrar que na pirâmide etária não vai ser dado somente essa informação da faixa etária. A pirâmide etária também vai dividir a população com base na sua estrutura, por sexo e por idade. A pirâmide etária é um recurso visual para que a gente entenda como está a população de um país. Gente, antes que alguém pergunte, de onde vêm essas informações que a pirâmide etária fornece? Nós temos que lembrar que elas são feitas com base em pesquisas de contagem populacional, chamadas de censo. Então, se faz um censo, se faz uma pesquisa sobre a população de uma cidade, de um estado ou de um país, e com base nesses dados da pesquisa, eu monto o gráfico que é a pirâmide etária, que vai, de novo, dividir a população de três formas básicas. Primeiro, por faixas ou grupos etários. Depois, por sexo e, pessoal, também pela idade. Vamos em frente. Pessoal, essa parte aqui serve para que a gente entenda como funciona a pirâmide etária. De um lado, nós vamos ter a população composta por homens, a população masculina. Do outro lado, nós vamos ter a população composta por mulheres. E, pessoal, conforme a pirâmide cresce, nós vamos ter a população mais velha. Então, é simples de entender. De um lado da pirâmide, nós temos a população composta por homens, do outro lado, a população composta por mulheres. E, pessoal, conforme a pirâmide vai subindo, nós vamos ter as faixas etárias por idade. Primeiro, de 0 a 4 anos, depois de 5 a 9, de 10 a 14, até chegar lá no topo, que é mais de 90 anos de idade. A pirâmide etária, então, é um gráfico simples para que você entenda como se distribui a população de um país. Vou falar de novo. As informações da pirâmide etária são conseguidas através de pesquisas de contagem populacional. Vamos em frente. Pessoal, então, a pirâmide etária é a junção do total da população com a certa idade. Vejam de novo aqui, ó, as principais faixas etárias que eu vou encontrar na pirâmide etária. Vamos dividir a pirâmide etária em três grandes grupos. Nós vamos ter a base, que é a população mais jovem, nós vamos ter o meio, que é a população de adultos, e vamos ter o topo, que é a população de idosos. A base vai ter as faixas etárias de 0 a 4 anos, de 10 a 14, e, pessoal, de 14 a 19, que são considerados adolescentes. A partir dos 20 anos, nós vamos ter a população de adultos e até 54. A partir de 54, temos a população de idosos. Então, a pirâmide etária, ela mostra a população dividida por idade e, mais uma vez, senhores, por sexo. Vamos em frente. Aqui nós temos, pessoal, a pirâmide etária atual do Brasil. O Brasil, ele tem uma divisão clara da população
E, pessoal, vejam um curioso, a maior parte da população brasileira está naquela parte da pirâmide etária que a gente chamou de meio, que são os adultos de 24 a 54 anos. Outra informação curiosa, a população brasileira, ela tem um certo equilíbrio entre a quantidade de homens e de mulheres. São 49% de todos os brasileiros homens e 51% de todos os brasileiros são mulheres. Pessoal, se você notar, a pirâmide etária do Brasil atual, ela é bem diferente da pirâmide etária dos anos 60, que é essa aqui embaixo. Enquanto nos anos 60, a maior parte da população do Brasil estava na base da pirâmide etária, nos anos 2010, a maior parte da população do Brasil fica nas faixas etárias do meio, são adultos. Uma mudança nesses anos todos. Nos anos 60, uma população jovem de crianças e adolescentes. Nos anos 2000, uma população de adultos muito maior, acima dos 24 anos de idade. Pessoal, as pirâmides etárias, elas também podem servir para avaliar o desenvolvimento econômico dos países. Por exemplo, países mais ricos, países ditos desenvolvidos, vão ter uma pirâmide etária em que o topo é maior, ou seja, a população de idosos vai ser maior que a população de jovens e crianças. Por que isso acontece? Nos países mais ricos, a população tende a viver mais tempo e também tem a tendência de ter menos filhos. Logo, vai ter uma inversão. Ao invés da base da pirâmide ser elevada, ser grande, a base ela é menor, já que eles têm menos crianças e jovens, e o topo, que são os idosos, é maior. Eu também consigo, pela pirâmide etária, identificar os países mais pobres. É simples. Os países mais pobres vão ter um topo com poucas pessoas. Onde tem idoso, vai ter, pessoal, menos pessoas, porque a população dos países mais pobres morre mais cedo. Porém, pessoal, a base da pirâmide etária dos países pobres vai ser maior, já que a população dos países pobres tem mais filhos. A quantidade de nascimentos dos países pobres é maior. Nós temos que lembrar que nós temos um dado matemático, que é a média de anos que um habitante de um local costuma viver. Esse gráfico matemático é chamado de expectativa de vida. Vamos dar aqui um exemplo. No Brasil, a expectativa de vida da população é de 71 anos. O Brasil, então, tem aí os seus idosos vivendo em média até os 71 anos. No outro país, como o Japão, por exemplo, isso aumenta bastante. No Japão, a expectativa de vida chega a 85 anos. Dá de analisar qual é o país que tem o maior desenvolvimento econômico com base nesse dado. Se a população vive mais, quer dizer que a qualidade de vida é superior. Se a população vive menos, quer dizer que o país é mais pobre. Então, o Brasil é bem mais pobre que o Japão em termos de desenvolvimento humano. Vamos em frente. Então, de novo, a população tem, pessoal, menos filhos conforme a qualidade de vida avança. Países que têm uma maior qualidade de vida, países em que a população tem uma renda maior, uma maior formação intelectual, vão ser países com a média menor de nascimentos. Então, quanto mais tempo a população tem de formação intelectual, quanto mais dinheiro você ganha, menos filhos você vai ter. Isso é uma coisa muito básica. O contrário acontece. Em países em que a população tem uma menor formação intelectual e uma renda menor, existe uma maior possibilidade de famílias grandes com mais de 3 filhos. Isso afeta a pirâmide etária. Mais uma vez, a pirâmide etária dos países ricos tem o topo, que são as faixas etárias dos idosos maiores, enquanto os países pobres vão ter a base maior. Pessoal, aqui nós temos 2 exemplos. Um é um país pobre, o outro é um país que tem um grau maior de desenvolvimento, um país rico. Na Nigéria, os 2 gráficos são de 2019. O primeiro é da Nigéria.
Na Nigéria, a maior faixa etária é justamente aquela que vai de 0 a 4 anos. A segunda maior, de 5 a 9. A terceira maior, de 10 a 14. A quinta maior, de 15 a 19. Traduzindo, na Nigéria, a maior parte da população do país está na base da pirâmide etária. São crianças, adolescentes e jovens. Já, pessoal, no Japão, que é um país desenvolvido, isso se inverte muito. As maiores faixas etárias são a de 40 a 44 anos, a de 45 a 49 anos e lá em cima a de 65 a 69 anos e a de 70 a 74. Então, a Nigéria, que é um país mais pobre, tem uma população predominantemente de crianças, jovens e adolescentes, e o Japão, que é um país desenvolvido com a qualidade maior de vida. A população tem menos filhos e, como resultado, é um país bem mais velho, um país que está passando por um processo de transição demográfica. Vejam que a população dos dois países não é assim tão diferente. Enquanto a Nigéria teve, em 2019, registrados 200,9 milhões de habitantes, o Japão, no mesmo ano, teve 126,8 milhões de habitantes. Não é tão distante assim a soma dos habitantes. O que muda mesmo é a distribuição desses habitantes por faixa etária. Notem também que os dois países têm um equilíbrio entre a quantidade de homens e de mulheres. Para quem não entendeu ainda, nesse gráfico aqui, a população masculina ela está na parte azul e a feminina na parte rosa. É antiquado, mas não mata ninguém. Então, pessoal, aqui nós temos o que está acontecendo com o Brasil, com a população brasileira, entre 2013 até 2060. Isso mesmo, pessoal. Com base nas pesquisas da contagem populacional, você consegue prever como vai estar um país no futuro, como vai estar a população de um país no futuro. E é isso que esse gráfico faz aqui. Vejam, em 2013, a população brasileira tem aí uma grande quantidade de habitantes no meio da pirâmide etária. Em 20 anos, essas pessoas que vão ter cada vez menos filhos vão envelhecer. Como resultado, em 2040, a maior parte da população brasileira vai estar no meio da pirâmide e no topo. Ou seja, o Brasil vai ser um país com a população mais velha. Em 2060, isso vai continuar. A base vai ser cada vez menor da pirâmide, cada vez menos filhos, enquanto o topo, a população de idosos, sobe. Traduzindo, pessoal, o Brasil vai ser um país bem mais velho em 2040 e vai continuar assim em 2060. Professor, mas aqui no Maranhão as pessoas têm muitos filhos, o que é isso? Gente, nós temos que lembrar que essa pirâmide etária aqui é a média nacional. Se você for ver por estado, muda muito de estado para estado. O Maranhão, por ser o estado mais pobre do Brasil, vai sim ter, pessoal, uma maior quantidade de nascimentos até 2040. Falei ainda há pouco. Quanto mais pobre for a região, maior vai ser as taxas anuais de nascimentos, que são chamadas de natalidade. Então, o Brasil passa por uma transição. O brasileiro está ficando mais velho e tendo cada vez menos filhos. E isso não é uma coisa ruim. É um sinal de que nosso país estava até então alcançando um certo desenvolvimento econômico. Então, pessoal, uma coisa que mudou no Brasil. Hoje, a média de filhos por mulher pessoal, de 1,9. Nos anos 60, essa mesma média era de 5 filhos por mulher. É uma das explicações para o Brasil ter cada vez menos pessoas nas faixas etárias de baixo, porque as mulheres brasileiras estão tendo menos filhos. Isso reduz a população nas faixas etárias menores. Pessoal, para terminar aqui, eu vou voltar uma última vez para que vocês entendam. Olha só como funciona a pirâmide etária. De um lado, nós temos a população composta por homens, do outro lado, a população composta por mulheres. E quanto mais eu subo na pirâmide etária, mais pessoas mais velhas eu vou ter.
Traduzindo, a base da pirâmide são as crianças, o topo são os idosos, o meio é a população de adultos. O Brasil, como já falamos ainda há pouco, passa por uma mudança. Agora, a população de idosos está lentamente superando a população das faixas etárias menores. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. E, pessoal, nós vamos nos ver na próxima aula. Façam atividade, vai ter atividade.